já à venda. Jornal da Globo. Oferecimento Unimed Campinas. Essencial como a vida. Boa noite. O que aconteceu com os jogadores argentinos enquanto ganhavam de 1-0 dos alemães está bem definido pela palavra em espanhol soberbia. É um sentimento de superioridade, de estar acima do adversário que acabou sendo punido. Mas o que aconteceu com a torcida brasileira com a desclassificação de Los Hermanos é melhor definido por uma célebre palavra alemã, Schadenfreude, alegria pela desgraça alheia. Esta Copa não está sendo para corações fracos. Assim é o futebol. A Argentina joga melhor, domina a partida, mas é eliminada da Copa do Mundo pelas mãos firmes do goleiro Lehmann. Assim é a Itália. A esquadra azurra confirma a vocação de time de chegada, despacha a Ucrânia e já é semifinalista da Copa. Assim é Parreira. Técnico da seleção continua fazendo mistério sobre a escalação do time que vai jogar contra a França. Mas Kaká e Emerson já estão recuperados e só dependem de um ok do departamento médico. Veja também, alegria e tristeza nas colônias alemães e argentinos em Santa Catarina. E o México vai às urnas para escolher um novo presidente da República. Dois gigantes do futebol mundial vão fazer a primeira semifinal da Copa. O clássico Alemanha e Itália, marcado para terça-feira, resultou hoje de duas partidas bem desiguais. Os italianos cumpriram a obrigação de favoritos, mandando a Ucrânia para casa. Mas os alemães, inferiorizados na técnica, no volume de jogo e nas oportunidades de gol, acabaram desclassificando a Argentina graças à frieza e controle das emoções na hora da decisão. Do hotel onde a seleção está hospedada em Frankfurt, Cristiane Pelágio. Boa noite, William. Boa noite a todos. Num duelo nervoso em Berlim, a Alemanha bateu a Argentina nos pênaltis e avançou para as semifinais. Com o jogo de hoje, o goleiro Lehmann entrou para a galeria de heróis nacionais. Se o destino improvisa alegrias, os alemães também têm o direito de improvisar. Estão mais alegres e é esta outra cara do país que entra em campo para levar um tapa logo de cara. Esta é a Argentina, campeã mundial improvocada. Quando a Argentina cria o clima que ela quer, aí ela pede um café e acompanha o jogo. São 5 títulos mundiais em campo, mas só em raros momentos os bicampeões argentinos e os tricampeões alemães mostram o talento que honra essa tradição. Uma equipe entra querendo anular a outra. As duas conseguem e o jogo tem que esperar. E o Schneider não gostou. Só começa no segundo tempo, um escanteio qualquer. O Crespo espera a bola! Gol! Ayala da Argentina! O primeiro argentino a se despedir da Copa é o goleiro. Problema de costela, alguma coisa assim. A dor de quem sai dá lugar à tristeza de quem entra. Léo Franco não segura os alemães. Lá vai ela. Olha o toque de cabeça! Gol! Close da Alemanha! Na prorrogação, as duas equipes decidem brigar, prorrogando o sofrimento geral. Distribuem pancadas e chutes em qualquer direção. Skoi mandou pra fora. O slogan da Copa diz que é tempo de fazer amigos. Finalmente a mensagem chegou à seleção alemã. Num gesto surpreendente, o reserva Oliver Kahn vai ao encontro do titular Lehmann. Esquecendo as desavenças, a Alemanha é mais forte. E lá vem os pênaltis. Pela narração da arquibancada, gol da Alemanha é E. Gol da Argentina é A. Graças a Lehmann, este é o grito que predomina. A Alemanha está na semifinal. Defendeu Lehmann!
pênaltis! Os alemães demoram a se entusiasmar, mas quando eles redescobrem a alegria, impressionam o mundo com a empolgação com que celebram seus heróis. Os goleiros mostram que é tempo de paz. Mas a Argentina não quer deixar. Sonhando com o título, a Alemanha é um país de mãos dadas, de mãos unidas com os goleiros da seleção. Entre todas as seleções nas quartas de final, a Itália era a favorita a seguir adiante, graças à fraqueza de seu adversário, a Ucrânia, e deu a lógica. César Tralli. Como manda o protocolo de boas-vindas alemão, tudo é feito para sair perfeito. Até que chegam os italianos para debochar, provocar, mas desafinar só fora de campo. Para os italianos, a tradição no futebol não deixa opção. Com todo respeito ao adversário, vencer a Ucrânia é sim uma obrigação. A Itália não perdeu um jogo até agora, muito mais por causa da defesa do que do ataque. A azurra, tricampeã do mundo, veio para Hamburgo com disposição para continuar invicta, não importa por mérito de quem. É noite do ataque funcionar e funciona rápido aos 5 minutos de jogo. Tem o Zambrotta, Luca Toni está pelo comando, ele tentou o chute de esquerda, gol! Itália! Zambrotta, número 19. A Itália joga sozinha, a Ucrânia parece morta. Em 33 minutos de partida, um único chute a gol. Reação só no segundo tempo, quando a Ucrânia finalmente consegue assustar a Itália. Pé direito, fez o cruzamento, Shevchenko vai chegando, no toque de cabeça no cantinho, Buffon, sensacional! Buffon realmente tocou com a cabeça na trave. O goleiro Buffon volta a ser o salvador. Aí o Limatini, cruzamento na área, Milevski virou, tocou no Gusev, a chance do empate, Buffon, sensacional, voltou na esquerda a bomba, salvou, Zambrotta, impressionante! Mas é a Ucrânia que não tem defesa. A Itália aproveita bem os contra-ataques e amplia o placar. Faz o levantamento, toque do Cannavaro, tocou de cabeça no fundo. Gol de Luca Toni para a Itália. Os ucranianos bem que tentam chegar lá, mas a sexta-feira é de banquete italiano, com mesa farta, com goleada. Pela esquerda, no Zambrotta, que fez, cruzou para o Toni. Gol da Itália! A Itália quebra um jejum de 12 anos. A esquadra azul avança para a semifinal e com apetite de italiano não se brinca. A gente volta no próximo bloco, dessa vez para falar de seleção brasileira. William. Além do estádio de Berlim, as torcidas da Alemanha e da Argentina estavam em outro lugar ainda, em Santa Catarina. Antes do jogo, Pomerode, a cidade mais germânica do Brasil, cantou suas raízes. Em Balneário Camboriú, maior colônia argentina do Brasil, o amor à pátria. Pomerode, salsichão, joelho de porco e chopp. Já os argentinos vão de lentilha, frango e conhaque, acompanhados de um bom vinho. Pelo triunfo de Argentina. Dos dois lados, esperança e ansiedade. Vai ser sofrido, mas vamos a ganhar, não há dúvida disso. Alemanha na cabeça, não tem dúvida. Triumph no Deutschland! Alemanha e Argentina é um dos clássicos do futebol mundial. As duas seleções já se enfrentaram em duas finais de Copa do Mundo. Em 86, na Copa do México, deu Argentina, 3-2. Já em 90, no Mundial da Itália, deu 1-0 Alemanha. Desta vez, já no primeiro tempo, a comprovação de que seria jogo duro. Eles estão entrando no jogo da Argentina, eles não podem fazer isso. A Alemanha tem uma única chance. Mal começa o segundo tempo e a alegria é argentina.
Do outro lado, tristeza. A partir daí, o tempo passa a ser mesmo relativo. Voa em Pomerode. E se arrasta em Balneário Camboriú. O tempo não passa, mesmo não passa. Custa tanto a passar que a Alemanha arranja tempo de empatar. No tempo extra, coração nas mãos. Agora é Rasa, a Argentina enquadra. O coração nosso tá a mil por hora. Mas tudo acaba na loteria dos pênaltis. Pomerode vibra. E Balneário Camboriú emudece. 4 anos mais temos que esperar agora. Agora vamos torcer pelo Brasil. E Pomerode, que comemorou hoje com a Alemanha, já tem planos para amanhã. Vamos torcer com o Brasil e vamos fazer uma festa maior ainda. E os alemães lá da Alemanha enterraram nesta Copa qualquer receio de se mostrarem felizes. A imprensa alemã batizou de mãos de deusas do goleiro Lehmann, uma brincadeira com a mão de Deus com a qual Maradona fez um gol contra a Inglaterra há 20 anos, também numa partida de quartas de final. A euforia alemã, empurrada ou não por ajuda divina, é comparável à alegria pela queda do Muro de Berlim em 89. Caiu desta vez outro muro da vergonha. A vergonha, culpa do passado, de se orgulhar de símbolos nacionais. Sentir-se feliz, dizem os próprios alemães, não costuma ser o forte do país. Quando sentem alegria, os alemães costumam sentar-se para discutir por quê. Uma Alemanha livre, leve e solta, feliz e despreocupada, é obra também de um treinador, Jürgen Klinsmann, que insiste em morar na Califórnia, faz questão de mostrar o que sente, e de atacantes como Klose e Podolski, que falam entre si polonês. Há gestos que, no campo, expressam o momento presente da Alemanha. O ex-titular do gol, Oliver Kahn, que superou o egoísmo para desejar boa sorte ao arquirrival Lehmann. E o homem das mãos benditas, que na hora do triunfo vai agradecer ao velho rival. O Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa sobre a intenção de voto para presidente. Se a eleição fosse hoje, Luiz Inácio Lula da Silva seria reeleito no primeiro turno. O levantamento traz uma nova lista de candidatos e, por isso, não pode ser confrontado com os anteriores. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera com 46% das intenções de voto. Geraldo Alckmin, do PSDB, soma 29%. Heloísa Helena, do PSOL, 6%. 2 candidatos na disputa apareceram empatados com 1%. Cristóvão Buarque, do PDT, e José Maria Eimael, do PSDC. Rogério Vargas, do PSC, também apareceu com 1%, mas o partido desistiu de lançar um nome próprio. Brancos e nulos são 7%. Não souberam ou não opinaram, 9%. Luciano Bivar, do PSL, e Rui Costa Pimenta, do PCO, não chegaram a 1%. Ao contrário dos números do primeiro turno, os dados relativos ao segundo turno podem sim ser comparados. E eles mostram que encolheu a vantagem de Lula em relação a Alckmin. Há 2 meses, Lula tinha 52%, mesmo nível de maio. Agora tem 51%. Em abril, Alckmin estava com 37%, passou a 35% no mês seguinte e subiu para 40% em junho. O Datafolha ouviu 2.828 eleitores em 177 municípios entre quarta e quinta-feira. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O Partido da Causa Operária, PCO, lançou nesta sexta-feira em São Paulo o candidato próprio à presidência da República. Rui Costa Pimenta falou sobre suas propostas de campanha. O nosso objetivo nas eleições é, primeiramente, apresentar um programa de luta para os trabalhadores que nós consideramos que só o nosso partido tem de uma maneira acabada, ampla e clara. O lema que nós estamos definindo para a campanha eleitoral é em cima das reivindicações principais dos trabalhadores. Poderia ser resumido em 3 palavras, que é salário, trabalho e terra. Continue ligado no Jornal da Globo. A nossa cobertura da Copa do Mundo continua nesta edição. Já no próximo bloco, você vai ver tudo sobre o jogo entre Brasil e França. Belíssima. Últimos capítulos. Sua mãe não pode saber de nada.
Mas você pode saber que você vai conhecer o mundo todo, lugares deslumbrantes, maravilhosos. Bia Falcão quer separar Sabina e Vitória e ficar para sempre com a sua bisneta. Nós vamos embarcar para a Europa. E literalmente, vamos sumir no mundo. Ela nunca mais vai ver esta insuportável, esta vagabundazinha da mãe dela. Neste sábado, depois do Jornal Nacional, Belíssima. Rádio, R$30 com Mastercard. Vidro, R$50. Todo mundo louco pela Copa do Mundo não tem preço. Mastercard, patrocinador oficial da Copa. A Vivo tem um plano para cada tipo de torcedor. Tem um plano para quem fala mais em um mês, menos no outro e que se ajusta a você. Tem um plano para quem quer falar, enviar torpedos e navegar no app. E tem um plano para quem adora dividir tudo com a família. Para cada tipo de torcedor, um tipo de plano diferente. Qual é o seu? Vivo, torcendo com você. Quero você. Nossa, adorei seu carro novo. Deve ter custado uma fortuna, hein? Nada, aproveitei uma promoção da Ford, dei só R$1.000 de entrada. E vou pagar em 60 meses, hein? E olha, que já é 2007. Promoção Quero um Ford novo. Lançamento de toda a linha 2007 com R$1.000 de entrada e a primeira parcela só em outubro. Ford Fiesta, Fiesta Sedan e EcoSport com preços de dar inveja. Aproveite! Ford, viva o novo! E vem o Brasil com o Ricardo, pedalou, passou um carrinho criminoso! Se o cara que inventou a escola tivesse inventado o carrinho, ele não seria assim. Carrinho por trás, a expulsão! Ele seria assim. E vem o Brasil com o Lincoln de banhos, onde você vai, banhos no banheiro, amigo, volta pro jogo! E vem Betinho, grande fita engolçada, opa, já vai, irmão! O time do Brasil vem em profundidade de carrinho, strike dos repórteres! Vem Júnior, de calcanhar para Betinho, de cobertura no gol, Com escola, o Brasil fica redondo. Se beber, não dirige. Bola na trave. Copa 2006, oferecimento Vivo. A Vivo faz a melhor ligação. Itaú, o Itaú quer você. Pepsi Twist, dá uma Pepsi Twist. Ford EcoSport, viva a sua liberdade, viva o novo. Brahma, se beber não dirija. E Mastercard, a gente quer mais uma, Brasil. Brasil e França têm times experientes. Os jogadores dos dois lados são profissionais que se conhecem bastante bem e são duas equipes pragmáticas que não perdoam erros do adversário. Cristiane Pelágio. As notícias da seleção brasileira são boas. Na véspera do clássico contra a França, Emerson e Kaká treinaram normalmente aqui em Frankfurt. A liberação agora só depende do departamento médico. Mauro Naves. Entrevistas antecipadas. A vontade de assistir ao jogo entre a Alemanha e a Argentina leva a seleção a falar antes do treino. Menos Ronaldo. Ele acha que não dá sorte falar na véspera das decisões.
Juan já não se importa e explica que não é tarefa fácil ter que marcar um atacante com a qualidade do Thierry Henry. Vai dar muito trabalho. Espero que eu e o Lúcio estejamos numa noite iluminada, né, e conseguimos neutralizar ele. No reconhecimento do gramado, feito em 1 hora, o rachão serviu para descontrair 21 jogadores. Mas para Kaká e Emerson valia como teste. Eles não sentiram dores nos joelhos, mas ainda assim vão fazer novos testes amanhã pela manhã, antes de serem liberados pelo departamento médico. A condição de Emerson preocupa mais do que a de Kaká. Robinho está liberado e fica no banco de reservas como opção. Ainda não é a final, mas para se chegar até ela é preciso vencer. Por isso, na opinião do técnico Parreira, não há outra opção. Chegou a hora da seleção mostrar todo o seu valor. Você vai enfrentar um campeão do mundo, um time muito experiente, e não tem como você não jogar no seu limite máximo. Se não jogar, você simplesmente não consegue passar para as semifinais. Então nós temos que jogar tudo que nós sabemos, em todos os aspectos. No lado emocional, que é muito importante, na parte técnica, na parte tática e na aplicação e na superação e no acreditar sempre. O respeito e a preocupação são mútuos. Na véspera do jogo, os franceses afirmaram que vai ser necessário sangue frio para o clássico de Frankfurt. Marcos Uchoa. Zidane tem a majestade de quem soube envelhecer com sabedoria. Não faltam memórias do que foi Zidane. Para os brasileiros, várias ainda dolorosas. Mas o que é Zidane hoje? Ainda é o líder, o que puxa a fila. A seleção francesa vive de um grande passado, mas quer esticá-lo por mais um pouquinho. O meio de campo Vieira disse que contra o Brasil é preciso atacar. Eles não podem só se defender, que é arriscado demais. Mas isso é um problema para esse time. 0, 1, 2, 3. A França a cada jogo fez mais um gol, melhorando aos poucos. Mas o forte dela é a defesa e não o ataque. Aliás, nas eliminatórias, a França, das 31 seleções que se classificaram para a Copa, foi a que menos gols fez. Para a França é difícil ganhar, mas é igualmente difícil derrotá-la. Vamos ver agora como a torcida francesa está se preparando para a partida de amanhã. João Pedro Pasleme está em Paris. As chuteiras não fazem mais parte do uniforme dele. Hoje, Emmanuel Petit aproveita a vida de ex-jogador. O último da seleção francesa a fazer um gol contra o Brasil em Copas do Mundo. Há 8 anos foi dele o terceiro da França na final. Hoje os tempos são outros. Nós temos jogado muito mal há tantos anos que chegar às quartas de final com o Brasil já é ótimo. A França entra como franco atirador. O Brasil tem tudo a perder, diz Petit. Na loja de bandeiras, o confronto está anunciado e o vendedor não hesita. Vamos vencer por 3-0, como sempre. Pela tradição, os franceses não são muito de fazer festa nem de enfeitar as ruas das cidades antes das partidas. Em compensação, depois dos jogos, eles são bem animados. Como se viu aqui na Champs-Élysées, a principal avenida de Paris, em 1998. 2 milhões de pessoas comemoraram o título durante toda a madrugada. A França conheceu uma festa que jamais tinha vivido. Hoje as cores da bandeira francesa aparecem timidamente em alguns pontos de Paris. Mas que ninguém se iluda, eles estão quietinhos, esperando apenas a hora de comemorar mais uma vez. Allez les bleus. Brasil e França vão começar o clássico de sábado, praticamente empatados em um quesito que pode fazer diferença em Copas do Mundo: experiência. Glenda Kozlovski. Brasil e França, 2 seleções bem rodadas. Juntas somam 6 títulos mundiais. Daquela final de 98 para cá, 12 jogadores resistiram ao tempo e voltam a se encontrar amanhã neste gramado. Ronaldo, Emerson, Zé Roberto, Dida, Roberto Carlos, Cafu, Barthez, o senhor do gol, Thierry Henry, Trezeguet, Zinedine Zidane, Thuram e Vieira, que desde o dia 23 de junho é o mais novo trintão do gramado. Experiência não faz diferença, capitão? De repente, um menino novo vai e faz um gol de um lado, do outro, enfim. A experiência ajuda bastante, principalmente nesse período que é o jogo de mata-mata. Menino novo tem por lá. Ribéry, 23 anos. Mas tem por aqui também Robinho, 22. Já foi liberado pelo departamento médico, pode jogar. 2 seleções, 2 histórias vitoriosas.
Parreira mostrou um vídeo sobre o time da França agora à noite para os jogadores. E nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre a partida de amanhã. William. Você vai ver no próximo bloco, os repórteres do Jornal da Globo vão ao México e acompanham as vésperas da eleição presidencial. E o Brasil joga amanhã no mesmo estádio onde o quadrado mágico foi lançado para o mundo. Alguns momentos da minha carreira são inesquecíveis. Aprendi que para ser um campeão não basta só ter talento. É preciso conhecer bem o carro. E é por isso que há mais de 20 anos eu uso e recomendo a tecnologia das baterias Moura. Aí, vamos nessa? Você que manda. Na hora de trocar sua bateria, faça como eu. Exija a bateria inteligente Moura. Inteligente porque dura mais. Um dia, todo mundo tem que pendurar a chuteira. Por isso, faça um plano de previdência como o meu, o do Santander Banespa. É o único no Brasil que paga o 13º para sempre. Só o meu banco oferece isso. Com o meu banco, eu vou ficar tranquilo depois de pendurar chuteiras. Mas isso só daqui a muitos anos. Santander Banespa, inovando para você crescer. Um dia você acorda e procura segurança, até aprender a se deixar levar. Procura tempo até ter o prazer de esquecer as horas. Procura equilíbrio até senti-lo na própria inspiração. Procura um caminho até ver que é livre para as suas escolhas. E se dar conta de que o essencial é viver do seu jeito. Unimed Campinas. Essencial como a vida. Oi, a Chevrolet tá com uma grande jogada. E pra comentar, a gente trouxe o jogador Roger e a namorada dele, Adriane Galisteu. E aí, qual a opinião de vocês? Bom, a Chevrolet sempre teve os melhores carros. Vamos dar uma olhadinha nas ofertas? Celta, nova geração, 23.990. Classic 1.0, 24.990. E tem mais vantagens. Super taxa de 0,99 para a linha Classic 1.0 e toda a linha Corsa. Aproveite! Próxima sexta, Pedro está sonhando reencontrar uma antiga paixão. Tô falando da Rosa, Pina, aquelas pernas. Pernas que você não via há mais de 20 anos, né, Pedro? Só que quando ele estava preparando uma romântica noite, quem pintou na área foi sua nova namorada. Eu sou toda sua agora. Só você pode me ajudar. Eu não tenho pra onde ir. E esse conquistador vai acabar se metendo numa grande encrenca. Rosa? Quem é Rosa? Ninguém. Já arranjou outra, Pedro? Quem é a Sirigaita? Próxima sexta, depois do Globo Repórter. Carga Pesada. Se o palco já é inspiração para um bom espetáculo, o Brasil está em vantagem ao enfrentar a França neste sábado no estádio de Frankfurt. É onde a seleção recentemente jogou bonito e ganhou bonito. Cristiane Pelágio. No jogo contra a França, um certo quadrado mágico vai tentar se mostrar à altura da reputação que criou exatamente aqui, em Frankfurt. Renato Ribeiro explica por quê. Waldstadion poderia ser um estádio qualquer, não para o Brasil. Foi aqui, na final da Copa das Confederações ano passado, que a seleção fez uma das atuações mais espetaculares dos últimos anos. Saiu de Frankfurt favoritíssima ao título no Mundial. 4-1 na Argentina. Futebol total. Bonito de se ver. Dá para repetir uma atuação assim? Não é difícil, a gente vai procurar fazer de novo também. Né? Tocar bem a bola, se movimentar, entrar bem concentrado. Espero que, da mesma forma que deu tudo certo aquele dia, possa dar certo amanhã também. Era a saída de uma conquista contra a Argentina, um jogo realmente histórico. Agora, espero que a saída seja com a mesma alegria. Kaká, Robinho, Ronaldinho e Adriano. Foi a primeira formação do quadrado mágico, sem Ronaldo. Foi um banho, teto furado, goteira gigante no campo. Um ano depois, o teto está reformado, novinho, à espera de outro banho. Dessa vez, só de bola. O estádio de Frankfurt foi todo reformado para a Copa do Mundo. Recebeu uma cobertura retrátil que impede a entrada de chuva, mas não a da luz do sol.
E a torcida brasileira em Frankfurt espera no estádio uma repetição do que se viu hoje aqui nas ruas. Alemães e brasileiros festejando juntos. Nesta sexta-feira, o motivo foi a derrota da Argentina. Tadeu Schmidt. Quem tem criança pequena deve estar com a raiva. Depois que acabou o jogo, não teve meio segundo sem buzina. E uma espécie de pedágio. Vai passar, mas vai balançar. E sujou a polícia. Que nada, balança a polícia também. Depois o chefe do pedágio foi detido. Mas a bagunça foi feita. E olha que isso é Frankfurt, cidade do jogo do Brasil pelas quartas de final. É que hoje a Alemanha inteira estava em Berlim. Alemanha e Argentina no telão, no meio do rio Main. E nas margens, milhares de torcedores. E já que os brasileiros estão aqui para o jogo de amanhã, já vão entrando no clima. O pessoal já aprendeu direitinho os cantos alemães. Ouvindo com os alemães, né? Aí a gente vai... Alemanha, vá para o gol! Berlim! Berlim! Nós vamos na Berlim! E o entrosamento é total com os donos da casa. A festa tá boa com a Alemanha, mas amanhã no jogo do Brasil vai estar muito melhor, que amanhã nós vamos despachar a França de vez. Então tá, é só trocar as cores e manter o clima de vitória. Nós voltamos já com a expectativa para o outro clássico das quartas de final, no sábado, entre Inglaterra e Portugal. E as expectativas brasileiras em relação ao jogo deste sábado são o tema de Arnaldo Jabor. Amanhã, ou hoje, é um dia de perigo. Temos medo do tremor, medo de 98. E também a insegurança aumenta com a mídia pedindo samba, pedindo show. Mas afinal, estamos muito bem. Claro, poderíamos estar mais ágeis, mais rápidos, mas ganhamos todas. O Ronalducho melhorou, reservas fizeram gols. Então por que pedem todos que nossos craques pulem como micos de circo? O que importa é vencer, diz o Parreira. Claro, a Argentina estava dançando tango e já fez as malas. Então, por que esta fome de pagode, de capoeira? Eu tenho uma hipótese. Eu acho que a pátria está carente. Isso, carente. O Brasil foi muito humilhado no último ano. A violência, as cidades sitiadas, as favelas invadidas, as balas perdidas puseram o país em negra depressão. Também os escândalos políticos, a quadrilha dos mensaleiros, os sanguessugas impunes, as desilusões com a esperança, a mentira virando verdade. Tudo isso humilha e desespera. Estamos tão carentes que as vitórias não nos bastam. Queremos mais, queremos recuperar o orgulho, queremos mesmo brilhar, brilhar e poder dizer ao mundo e principalmente a nós mesmos: viram, nós brasileiros somos maravilhosos. Nas eleições presidenciais do México, domingo, os eleitores terão de escolher entre um populista com discurso esquerdista e um tecnocrata que adora a palavra modernização. A reportagem é do enviado especial Roberto Kovalik. Os mais de 71 milhões de mexicanos vão escolher entre propostas bem diferentes. Felipe Calderón, o segundo colocado nas pesquisas, foi ministro do atual governo e representa a continuidade da política de controle fiscal e abertura para o comércio exterior. Andrés López Obrador lidera as pesquisas por uma pequena margem. A vitória dele, segundo analistas políticos, significa a entrada do México na lista de países latino-americanos comandados por políticos de esquerda, que alguns consideram carismáticos e outros chamam de populistas, como Evo Morales, da Bolívia, e Hugo Chávez, da Venezuela. Ele é contra privatizações, defende maior intervenção do Estado e contato direto com o povo. Metade da população mexicana é considerada pobre. Muitas pessoas vêm todos os dias para esta praça, no centro da cidade do México, se oferecer para trabalhar. Melhorar as condições de vida dessa gente vai ser o grande desafio do próximo presidente do país. O índice de desemprego é baixo, em torno de 3,5%. O problema aqui é o chamado subemprego, que paga salários reduzidos e faz com que milhões de mexicanos migrem para os Estados Unidos. O bombeiro hidráulico Manuel Del Rio vem há 40 anos para a praça. Às vezes acha trabalho, às vezes não. Ele diz: esperamos ter melhores empregos e uma vida melhor para todos os mexicanos.
Veja a seguir a nova proposta de compra da Varig, que prevê que milhas acumuladas pelos clientes serão honradas. E as informações sobre o confronto entre Portugal e Inglaterra. Sem proteção, não. Fiat Strada Adventure. Quem compra, ama. Sonhar, querer, crescer, realizar. Com crédito da Caixa, você pode contar. Querer mais, sempre mais, ser feliz, ir além. Com a Caixa de Créditos, você fica bem. Créditos da Caixa. Na Caixa O crédito da Caixa Desconto em Folha é fácil. Você pode comprar o que precisar sem se apertar. Crédito da Caixa, uma caixa de soluções. Vem pra Caixa, você também. Prepare-se para a Copa do Mundo da FIFA com Gillette. Mostre sua paixão, seu orgulho, sua devoção. Novo Gillette Mach 3 Turbo Go. Lâminas anti-atrito, mais fita lubrificante avançada para um barbear mais rente e confortável de Gillette. Pronto, eles já queimaram umas 2 goiabinhas. Maxi Goiabinha Balduco, 90 calorias com gostinho de 900. Nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Festival da Variedade, tudo para sua casa num só lugar. Leroy Merlin. Hoje no programa do Jô, eu converso com o funkeiro MC Leozinho e também o autor e diretor de teatro Augusto Boal. Tudo isso hoje para vocês, logo depois do Jornal da Globo, com William Vac e Cristiane Peláez. A torcida brasileira tem um dilema amanhã. Se Portugal vencer, corremos o risco de enfrentar um time dirigido pelo vencedor Luiz Felipe Scolari na semifinal. Mas como torcer pela Inglaterra e contra a seleção com quem temos tanto em comum? Cristiane Peláez. Na véspera do jogo, as seleções de Inglaterra e Portugal respiram ares diferentes. Os ingleses falam em repetir 1966, quando eliminaram os portugueses. O time de Felipão também pensa naquela Copa, mas não vai muito além. Já tem problemas demais. É o que mostram os repórteres Ari Peixoto e Regis Rezing. O nome do adversário traz boas recordações. Foi na Inglaterra, em 66, a melhor campanha de Portugal em uma Copa do Mundo. Se Figo e os companheiros chegarem às semifinais, vão igualar a marca histórica. Luiz Felipe Scolari comanda há 3 anos e meio a seleção de Portugal. Tempo suficiente para convencer os jogadores de que dar espetáculo em campo é simplesmente vencer. Quem jogou lindo está em casa. Quem jogou feio também, como a Holanda de Bolarus, que tirou o Cristiano Ronaldo do jogo. O atacante já voltou a treinar no coletivo secreto de Felipão. Mas Scolari balança em dizer se ele joga contra a Inglaterra. Acredito que pode. Acredito que possa, sim. Pelo que eu tenho visto de recuperação e também pelo que eu tenho visto nessa parte, pode ser que não jogue. O que sabemos é que este é o velho e vencedor Felipão. Se vencer Portugal, a Inglaterra vai à semifinal da Copa, o que não acontece desde 90 na Itália. Será a chance para jogadores que já passaram dos 30, como Beckham, Neville e Campbell. Como dificilmente jogarão a próxima Copa em 2010, eles têm esta oportunidade para a consagração ou para a despedida sem o gostinho da vitória. Depois do treino, o técnico Sven-Göran Eriksson disse que não está feliz com o futebol que a seleção inglesa tem jogado, embora admita que está feliz com os resultados. Por isso, amanhã,
Ele espera que a Inglaterra vença jogando bem. Eriksson disse ainda que acredita na vitória porque o time inglês está melhor e mais experiente do que há 4 anos. Boa sorte para todos. Espero que vai ser um jogo muito bonito amanhã. Espero que a Inglaterra vai ganhar. Agora só resta aguardar. Esperamos voltar na segunda-feira com boas notícias sobre a seleção brasileira. William. Na pista de Indianápolis, a Fórmula 1 assistiu à classificação da Alemanha na Copa. Carlos Gil. Nos boxes sempre sobra um tempinho para a Copa do Mundo. E Michael Schumacher fez questão de vestir o orgulho de uma Alemanha semifinalista. Tive medo dos pênaltis, mas pude festejar no fim, de Schumacher. Apesar da bola, Indianápolis continua gostando de ser conhecida como a capital mundial do automobilismo. E por isso, ainda não digeriu o que aconteceu no ano passado. Uma fornecedora de pneus boicotou o Grande Prêmio, alegando questões de segurança na pista. E 14 equipes não participaram da corrida. A Fórmula 1 desembarca nos Estados Unidos sem saber se volta. Ainda não há contrato assinado para o Grande Prêmio do ano que vem. Será preciso um pedido de desculpas em forma de espetáculo, para que Indianápolis se sinta especial de novo. Enquanto a proposta de compra da Varig, apresentada pela Varig Log, não é aprovada pelos credores, a empresa aérea só funciona graças a empréstimos de sua ex-subsidiária. A Varig Log, interessada em comprar a companhia, investiu mais de 15 milhões de reais, usados, por exemplo, para pagar combustível e tarifas aeroportuárias. Na medida em que ele faz essa injeção diária de uma quantia considerável em dinheiro, mostra pela primeira vez nesse processo que há alguém que está pronto para... colocou as cartas na mesa, né? A ex-subsidiária da Varig ofereceu 1,120 bilhões de reais pela companhia. Segundo a Justiça, a Varig Log se comprometeu a honrar as milhas dos atuais clientes da Varig e também todos os bilhetes já emitidos pela empresa. O próximo passo, segundo a Justiça, é a aprovação da proposta por uma Assembleia de Credores, o que deve ocorrer no próximo dia 10. E um dia depois, 11 de julho, poderá ser realizado o leilão, que deve efetivar a venda da Varig para a Varig Log. E veja a seguir, Ana Rie Navantus, repórteres do Jornal da Globo, foram investigar o que as quadrilhas juninas têm a ver com os nossos adversários de amanhã na Copa do Mundo. Fórmula 1 2006. Oferecimento TIM. No exterior, use o Homem Internacional TIM. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Chevrolet Vectra. Você vai entender quando tiver um. Nova Skin. Pensou novo, Nova Skin. E Banco Real, fazendo mais que o possível. Infelizmente não deu para a Costa do Marfim. Mas os simpáticos elefantes não vão esquecer o simpático apoio da torcida Nova Skin. Eles vão voltar para casa de tromba erguida. Até o vice em 2010. Quase que ia. 2010 tá aí. Viva com moderação. Meu escritório é o ar livre. O negócio começou quando os meus filhos tiveram alergia ao leite de vaca. O Banco Real nos deu um empurrãozinho. Por onde eu ando, os bancos estão chamando. Você quer crédito fácil, Barba? Ou você quer crédito certo? Crédito fácil é o basicão de todo banco. Ele quer dar o crédito fácil para agradar o cliente à primeira vista. Você que se vire depois para pagar. Crédito certo do Real. Você consegue pagar. Não fica enforcado, nem nervosa na hora de pagar. Vai conseguir pagar, boy? Faça algo de real pela sua vida. Banco Real, fazendo mais que o possível. Vai assistir o jogo onde? Na Paulista? Essa ligação vai sair por menos de R$1 por minuto, o que seria normal se ele não estivesse na Alemanha. Oferta roaming internacional TIM. Por menos de R$1 o minuto, você fala de mais de 155 países para o Brasil. Ligue 0800 741 4141 e compre o pacote até 31 de julho. Mude para TIM. TIM. Viver sem fronteiras. A Petrobras da cultura, do esporte,
da responsabilidade social e ambiental, dos grandes desafios. Essa é a Petrobras que acredita no Brasil e no Hexa. Porque quando o assunto é petróleo ou futebol, o Brasil é autossuficiente. Vai meu Brasil, mostra que é capaz. Talento e energia, que é assim que a gente faz. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Brasil, um país de todos. Você precisa mesmo fazer tudo isso toda vez que a gente sai de carro? Vectra. Você vai entender quando tiver um. Páginas da Vida. Didi é completamente apaixonado por Lalinha e não vai medir esforços para realizar o grande desejo de sua mulher. Fundar uma escola de arte, uma casa de cultura, com teatro, música, artes plásticas. É o sonho da vida dela e por isso é meu sonho também. E ele conta com todo o apoio dos seus 6 filhos para transformar esse sonho em realidade. Ele tem que fazer o que ele quiser com o dinheiro dele, que ele ganhou com trabalho. Não foi com moleza, não. Dia 10, estreia a nova novela das 8, de Manuel Carlos, Páginas da Vida. Começou nesta sexta-feira em Brasília o projeto Universidade Aberta. Já no ano que vem, o programa vai oferecer cerca de 90 mil vagas em cursos de ensino superior à distância. 500 alunos selecionados no primeiro vestibular da Universidade Aberta do Brasil participaram agora à noite da aula inaugural do curso à distância de administração. Esta aluna disse que vai aproveitar o tempo livre em casa e no trabalho para estudar. Se você tiver uma disciplina, você faz o seu próprio horário e pode ser até que aprenda mais do que se tivesse uma sala de aula. A cada 10 aulas, apenas 2 vão ter professor e aluno frente a frente. Na maior parte do tempo, os alunos poderão ficar em casa, estudando, fazendo provas, deveres e assistindo aulas como essa no computador. Na primeira etapa, 25 universidades públicas em 17 estados vão oferecer cursos de graduação à distância. Na solenidade de assinatura de convênios com as universidades, o presidente Lula destacou que o programa vai dar aos jovens que moram no interior do país maior acesso ao ensino superior. O Brasil recupera o tempo perdido, fazendo os investimentos que precisa ser feito na educação, recuperando a formação, de qualidade dos nossos educadores, ou daqui a 20 anos, todos nós, uns mais velhos do que os outros, estaremos chorando o tempo que passamos pelos governos municipais, estadual e federal e não fizemos o que tinha que ser feito. A festa mais animada do Nordeste tem inspiração francesa. Nas quermesses, as quadrilhas juninas ganharam jeito caipira, mas preservam o vocabulário das cortes. O instrumento que os chineses inventaram chegou ao Brasil por obra dos judeus franceses. O judeu ele tem 5.000 anos de vida, a história dele. Então, toda festa judaica pode reparar que tem sanfona. Hoje ela é símbolo de um ritmo de alma nordestina. Somos adversários no futebol, mas na dança jogamos no mesmo time desde o século XIX, pelo menos em relação às quadrilhas juninas. Nobres franceses começavam suas festas formando um grande conjunto de casais. A dança em pares foi copiada pela aristocracia europeia e a corte portuguesa desembarcou no Brasil com a tradição na bagagem. Dos salões da realeza para os bailes populares foram alguns pulos, ou digamos, alguns passos. São palavras francesas que determinam a coreografia da quadrilha. Atenção, quadrilha! Retornei! No Nordeste, o idioma de Napoleão ganhou um novo sotaque. Quadrilha! En arrière! En arrière, por exemplo, que quer dizer para trás, virou en arrière. Outro passo, o en avant, ou todos para frente, ficou assim. En avant! No Arraial, eles nos ensinaram a dançar.
que amanhã em campo brilhe uma outra coreografia. Eu espero que os passos que o Brasil vai jogar sejam muito mais brasileiros do que franceses. Esse negócio de dizer alavantou, Xande dama na rie, posso me atrapalharia. Alavantiu, Xande dama na rie, cantei gol pra valer todo mundo, você faria. O Jornal da Globo termina aqui. Neste sábado tem ao meio-dia a hora de Brasília, Portugal contra a Inglaterra e às 4 da tarde, Brasil contra a França. Nós voltamos segunda. Boa noite. Tomara que seja um ótimo jogo para o Brasil e até lá.